Olá pessoal, aqui estou gravando um videozinho para pensar um pouco as questões de NAD. Nós temos aqui uma questão que é bastante interessante, né? Onde nós temos uma parte que é um enunciado, outra parte do enunciado e as perguntas aqui, ou as escolhas que a gente vai ter que fazer. Como interpretar isso? Este é um enunciado que trabalha a ideia de um conceito, que seria o conceito de cadência. Depois temos o exemplo da cadência em si e temos a escolha, né, das opções. São duas cadências e aí eu tenho que pensar primeiro uma questão introdutória que é o conceito, depois analisar as cadências e depois relacionar a resposta. O que acontece aqui? A gente, em realidade, tem que fazer uma interpretação, primeiro, do conceito do enunciado. A ideia é o conceito do enunciado, que coloca a ideia de cadência como conceito. Depois, análise, né? Onde vocês vão ter que saber o que é uma cadência imperfeita, perfeita, uma cadência plagal, uma cadência de engano, basicamente. E depois, pensando na questão da análise das duas cadências, nós teríamos que ir diretamente aonde que estão as opções de resposta. Obviamente que diz que cada uma das cadências deve ser de algum tipo. E aí diz, as cadências são respectivamente, e aí dá as opções. Ou imperfeita, plagal, ou cadência de engano imperfeita. Tudo tem a ver com aquilo que nós fazemos em termos de análise de ambas as cadências. O que acontece aqui? Primeiro, o introdutório é o conceito, certo? O que é uma cadência, que vem uma referência do Roy Bennett, certo? Do autor Roy Bennett. Depois, duas cadências selecionadas de uma peça de Bach, né? No caso, uma cadência de engano e outra perfeita. E depois as opções. O que a gente tem que fazer é a interpretação justamente do que é cada uma dessas situações. Primeiro o conceito de cadência, depois a análise de ambas as cadências e depois entender qual é a pergunta que seria em realidade qual é o tipo de cadência 1 e 2 respectivamente, ou seja, qual é a primeira e qual é a segunda que está colocada nas duas opções. Então, o lance de interpretação é isso, entender primeiro o que é um conceito, que é o que está dado, depois o exercício de análise, que é a partir de um trecho musical. E a terceira questão, que seria quais são as cadências, respectivamente 1 e 2, para entender quais são as opções que estão na série de opções de escolha. Ok?